Eu já disse uma boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja em todo o coração. É uma responsabilidade muito grande, por mais tempo que nós tenhamos na casa do Senhor, mas vir ao púlpito falar da palavra de Deus é sempre uma responsabilidade muito grande. E nós sabemos que o inimigo trabalha um pouco, né? Nessas semanas, acabam sendo semanas muito árduas, muito trabalhosas e dias muito difíceis. Mas glória a Deus, agradeço ao Ministério da Mulher pelo convite, pela confiança, e o que o Senhor possa nessa noite falar ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração. E quem está conosco aí na live, seja bem-vindo, que o Senhor e o Espírito Santo possa tocar no seu coração nessa noite. Essa semana será esse final de semana será um final de semana muito, muito especial, onde o Ministério da Mulher preparou uma semana linda, como a Suelen falou, onde nós vamos desfolhar um livro maravilhoso. Existem muitos livros, né, irmãos? Dizem que há uma pesquisa que no mundo existe mais de 129 milhões de livros, dos mais diversos gêneros, né? O ser humano tem uma imaginação muito fértil. Então, existem livros de ficção e não ficção, e existe cerca de 129 milhões de livros. Mas nessa semana nós vamos estudar um livro muito especial. Um livro que já foi traduzido para mais de 2.454 línguas diferentes. Já inspirou muitas músicas, mais músicas do que qualquer outro livro, porque é um livro maravilhoso, que nos conta o início das coisas boas, o porquê das coisas ruins e nos revela o futuro. Nos mostra o caminho da solução para os maiores dramas da raça humana. Ele tem respostas para cada questionamento que o ser humano tem dentro do seu coração. E esse livro é a palavra de Deus. Neste livro nós lemos histórias de personagens maravilhosos que impactam a nossa vida, que nos deixam exemplos de como fazer e como não fazer. Mas o mais importante é que esse livro ele tem o poder de transformar a nossa vida. Existem diversos gêneros, né? Gêneros de ficção, existem livros que terminam com tragédias, com finais felizes, existem livros que terminam com casamentos, com funerais, com tragédias. Mas e a nossa história? A nossa história, quando ela é escrita dia após dia, cada dia, nós não temos como os escritores, né? Quando eles começam a escrever um livro, eles não sabem quantas páginas terão. E muitas vezes eles voltam alguns capítulos atrás e resolvem mudar o destino de algum personagem, ele resolve mudar o final da história, ele pode escrever e reescrever aquela história quantas vezes ele quiser. Mas a minha vida e a sua vida, ela é escrita uma única vez. E nós não temos como voltar atrás e apagar o que já foi feito. E essa escrita, essa história, por mais anos que passe, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, aquilo que me trouxe felicidade, aquilo que me trouxe desastre na minha vida, as tristezas e as alegrias, elas ficam gravadas no nosso consciente e no nosso subconsciente. E isso é um mecanismo criado por Deus, para que nós possamos aprender a cada dia que escrevemos a nossa história, nós podemos aprender as coisas que deram certo, que nós possamos fazer de novo, aprimorar, fazer melhor. E também aquelas coisas que não deram certo, que nós possamos aprender e não repetir. A história de hoje nos conta de uma moça chamada Helena. Helena começou a namorar muito cedo, se apaixonou perdidamente e teve um casamento como um conto de fadas, com tudo que as noivas sonham, né? Vestido de noiva, festa, convidados, padrinhos, foto, filmagem, casinha nova, vida feliz. E tudo que Helena queria era escrever uma vida feliz ao lado do seu esposo. A família da Helena, os pais haviam aconselhado Helena várias vezes que algumas coisas no comportamento daquele moço não condizia com aquilo que ele demonstrava ou que ele falava. Mas Helena estava apaixonada, e quando nós estamos perdidamente apaixonados, ficamos um pouquinho cegos. E Helena casou.
esperança, na certeza e na convicção de que ela teria uma nova história, uma página em branco para ela começar uma grande e linda história de amor com seu marido. Em poucos meses, irmãos, poucos meses de casada, Helena viu seu sonho ruir. Ela descobriu uma traição, ela havia perdido também o seu emprego, porque ela ficou muito deprimida, e Helena viu os seus sonhos irem desmoronando. Ela perdeu o emprego que ela tinha, as dificuldades financeiras chegaram, uma traição de quem ela mais amava. E Helena estava ali naquele momento, sozinha naquele quarto, chorando e perguntando para o Senhor por que tudo tinha que ser assim. Tantos sonhos lindos Helena tinha, tantas coisas lindas ela planejava para a vida dela. E ela, naquele momento, ela não sabia para onde ir, o que fazer, e questionava Deus o porquê que estava acontecendo tudo aquilo com ela. E Helena, naquele momento, ela começou a se sentir muito culpada, porque Helena começou a lembrar de todas as vezes que a família, o pai e a mãe, com tanto amor, alertaram ela sobre o perigo que ela estava correndo, sobre a desilusão que ela poderia sofrer, sobre o caráter daquele noivo, e as vezes que ela não deu ouvidos aos conselhos. E Helena começou a lembrar de tudo isso, de sua mãe chorando e orando por ela, e ela começou a se sentir muito culpada. Irmãos, na história de nossa vida, eu acredito que todos nós, em algum momento de nossas vidas, já nos sentimos assim, com algum fracasso, com algum erro, com alguma coisa que aconteceu em nossa vida, e nós nos sentimos culpados. Poxa vida, por que eu deixei chegar nesse ponto? Por que eu tomei esse caminho e não aquele que eu sabia que era o melhor? Por que eu tomei essa decisão? Quantas vezes, irmãos, nós não nos culpamos? Quantas vezes sentimos o peso da culpa em nossas mentes? E o sentimento de culpa, ele é extremamente doloroso. Ele é um sentimento que ele causa desconfortos emocionais como raiva, vergonha, medo, complexo de inferioridade, sensação de tristeza profunda, pensamentos turbulentos e um sentimento de culpa. Ele pode muitas vezes levar uma pessoa a uma depressão profunda, a síndromes do pânico e outros distúrbios emocionais. E a culpa ocasiona problemas emocionais e problemas físicos, como a insônia, alteração de peso, queda de cabelo, entre outras coisas. A culpa impede a felicidade e a realização do sonho, porque ela nos rouba a paz. Eu não sei quantos de vocês, mas eu acredito que muitos de nós já estivemos nessa situação. Principalmente os que têm mais de 50, né? Nós que temos mais de 50 já tivemos bastante tempo de errar, de tentar consertar. Eu já me vi na situação de Helena algumas vezes, pensando, Senhor, como que está tudo isso? Como que eu vou consertar tudo isso na minha vida? Por que eu tomei essa decisão de seguir essa profissão e não aquela que o Senhor sabia que era o melhor para mim? Por que eu resolvi seguir esse caminho sem te consultar? Quantas vezes ficamos assim? E a culpa é algo tão triste. E a Bíblia nos revela em Provérbios 21, versículo 8, o caminho do culpado, daquele que sente culpa, é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. E por que existe a culpa? Por que existe essa sensação? Geralmente, às vezes, irmãos, nós nos vemos, às vezes, sentindo a culpa e jogando a culpa no outro, né? A culpa é do cônjuge, a culpa é da pessoa que não me ajudou, a culpa é de quem não me ouviu. Por que existe a sensação de culpa? A causa primária da culpa, e que todos nós vivemos, é quando nós não obedecemos ao que Deus diz. A culpa nasce de uma escolha deliberada por um caminho diferente daquele que Deus propôs para nós. É nesse momento, quando nós descumprimos qualquer tipo da lei, seja a lei moral ou a lei física, que nos sobrevém o sentimento da culpa. E a pergunta que não quer calar, irmãos. O que nós devemos fazer quando sentimos culpa,
quando nos sentimos como Helena, esmagados pelas decisões erradas que tomamos, pelas escolhas erradas que fizemos. Quantas vezes, irmãos, nós saímos daqui do culto falando: eu vou mudar a minha vida, eu vou melhorar, a partir de hoje eu vou levar mais a sério a minha vida espiritual, eu vou melhorar no meu relacionamento lá em casa com o meu cônjuge, eu vou ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor esposo, uma melhor esposa. E quantas vezes, quando chegamos na nossa casa, nós não conseguimos ser aquilo que prometemos, nós não conseguimos cumprir fielmente a parte que nos corresponde, e nós nos sentimos frustrados e culpados porque nos vemos diante de um fracasso pessoal nosso e espiritual. Todos nós, em algum momento, sentimos culpa. E o que devemos fazer? Jó 13, 23 nos fala assim, que a nossa oração devia ser como a de Jó. Quantas culpas e pecados eu tenho, Senhor? Notifica-me. Ou seja, me lembre a minha transgressão e me lembre o meu pecado. Às vezes, irmãos, nós estamos tão embotados pela culpa e pelo desânimo, que nós não conseguimos reconhecer aonde erramos. Nós ficamos como Helena: por que deu errado? O que aconteceu? Mas quando nós nos achegamos ao Senhor e falamos: Senhor, me mostra o que está errado, aonde que eu errei. Eu não sei quantos de vocês já se viram nessa situação, mas eu falo da minha vida pessoal, da minha história pessoal. Em algum momento eu já estive assim, e eu falei: Senhor, por que deu tudo errado? Por que não foi como eu planejei? O que houve? E eu me humilhei diante do Senhor, e eu falei: Senhor, me mostra qual o caminho seguir, me mostra aonde eu errei, me esclarece, tira as escamas da minha vista, tira as escamas do meu ver, do meu olhar, para que eu possa entender o que aconteceu e eu possa corrigir o meu caminho, traçar uma nova reta. Irmãos, como eliminar a culpa? A palavra de hoje vem nos trazendo exatamente o que Jesus Cristo, no plano da redenção, o que Ele tem oferecido para mim e para você, nos livrarmos da culpa. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara em Romanos 3:23. Lembra? Quem de nós é inocente? Nenhum de nós. A palavra de Deus nos diz: porque todos pecaram, todos são culpados, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas a própria palavra de Deus nos dá o remédio para essa culpa, para esse pecado, para esse erro, para essa escolha errada que nós fizemos. A palavra de Deus nos diz, em 1 João 1, versículo 9, qual é o caminho para eliminar a culpa? Seja do pecado, seja da escolha errada, seja do caminho que você escolheu, que não era aquilo que Deus planejou para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Salmo 32, versículo 5 nos diz assim: confessei-te o meu pecado, confessei-te a minha maldade e não a encobri. E dizia eu no meu coração: confessarei ao Senhor todas as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Queridos, quando sentimos culpa, porque escolhemos um caminho que não era aquilo que Deus traçou para nós, escolhemos às vezes relacionamentos que não foi o que Deus planejou para nós, escolhemos às vezes educar e criar nossos filhos de uma maneira que não é aquilo que Deus planejou para nós. Quando tomamos decisões com a força do nosso braço, confiando em nosso próprio entendimento, nós também estamos errando diante de Deus. Quando saímos que nem um trator tomando decisões sem consultar ao Senhor. Como corrigir essa rota? Como fazer o meu caminho se esquadrinhar novamente na direção que Deus quer? E como me livrar dessa culpa porque é muito triste você olhar para trás da sua vida e ver que tudo que deu errado, tudo que está desmoronando foi por conta de suas escolhas erradas. Isso dói muito. Era assim que Helena estava. Mas a palavra de Deus nos dá o caminho, a confissão.
Quando confessamos ao Senhor, quando vamos aos pés do nosso Salvador e confessamos para Ele: Senhor, eu de fato errei, pequei, tomei decisões sem te consultar, fiz escolhas sem nem questionar o que era que o Senhor queria para mim. Eu fiz escolhas que não estavam baseadas na Tua palavra. Me perdoa. Quando nós confessamos e pedimos perdão a Deus, é aí que começa o processo de eliminar a culpa e restaurar a minha vida e a sua, e fazer novas as páginas da nossa vida. Começar uma história nova. É nesse momento que o Senhor dá uma oportunidade para cada um de nós começarmos de novo. Erro cometido e confessado é erro perdoado. E eu digo mais: se você confessou seu pecado ao Senhor, se você confessou os seus erros, as suas escolhas erradas, os seus caminhos que você escolheu, você acha que hoje está tudo desmoronado na sua casa, na sua vida, nos seus relacionamentos, está tudo muito frágil, prestes a ruir. Se está tudo desmoronado, confesse ao Senhor. Ele tem uma vida nova, Ele tem uma história nova para cada um de nós. Ele tem poder para transformar essa história. E depois que você se confessou ao Senhor, depois que você pediu perdão ao Senhor, creia nesse perdão restaurador. Não se culpe mais, não se questione mais. Apenas peça para o Senhor orientar daqui para frente as suas decisões, as suas escolhas, para que você não sofra mais as consequências. Naquele momento, Helena orou. Helena buscou ao Senhor, buscou conforto na sua palavra. Os pais a abraçaram de volta, assim como Cristo faz conosco. Os pais de Helena a receberam em casa, acolheram, oraram com ela. E ela pôde começar a reescrever a sua história novamente. A promessa que está em Romanos 8, versículo 1, de que somos declarados não culpados por causa de Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O sangue do Cordeiro de Deus, ele tem poder para tirar qualquer culpa, qualquer peso que esteja em sua alma nessa noite. Eu não sei como é que está o coração de cada um que está me ouvindo nesse momento. Mas eu sei que o Senhor reescreveu a minha história. Eu sei que o Senhor fez novas todas as coisas na minha vida. Eu pude, depois que eu confessei ao Senhor as minhas escolhas erradas, depois que eu pedi ao Senhor, não me deixe dar nenhum passo sem a tua vontade, sem a tua orientação. E eu comecei a dedicar a minha vida ao Senhor. Eu pude ver a minha história sendo reescrita dia após dia. Tudo sendo feito novo. E ainda hoje eu estou vivendo grandes milagres que o Senhor tem feito em minha vida. Após a confissão e após humildemente pedir que o Senhor oriente e guie a minha vida. E eu sei que o Senhor tem uma nova história para cada um de nós nessa noite. Queridos, um dia Satanás tentou tirar de Deus o trono do céu. E ele não conseguiu. Hoje a meta dele é tirar Deus do trono da sua vida. A meta de Satanás é embotar sua visão espiritual para que você não consiga sentir a direção de Deus na sua vida. O apelo que nós fazemos hoje é que você entregue cada caminho, cada momento da sua vida ao Senhor. Quando passamos por momentos difíceis, quando o inimigo nos ataca, nós temos três atitudes que podemos fazer: jogar a culpa em Deus, deixar de acreditar em Deus de uma vez por todas, ou confiar em Deus. Qual é o caminho que vamos escolher nessa noite, diante de tantos dilemas, diante de tantas dúvidas que temos em nossa vida? Acredite, o Senhor tem uma nova história para cada um de nós. Romanos 5, versículo 8 a 10 nos diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, nós somos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Você sente que está distante de Deus? Você sente que precisa escrever uma história nova com Cristo? Mudar algumas coisas na sua vida? Você percebe que você precisa tomar um caminho novo, tomar uma atitude diante de Deus, de mudança na sua vida, de reconciliação com Deus. Acredite, por meio de Jesus Cristo, nós temos força, poder e somos reconciliados com Deus. Cristo reconquistou para nós o direito à vida eterna. Cristo conquistou para nós o perdão pelos nossos pecados. Cristo conquistou para nós a libertação por toda a culpa. Cristo, no Calvário, trouxe restauração para cada um de nós. Não há razão para continuarmos na culpa e na tristeza e longe de Deus. Não caia nesse engano do inimigo. Creia que Jesus pode transformar a sua vida nessa noite. Que Deus abençoe a cada um que está aqui. Que Deus abençoe imensamente quem está na live assistindo conosco. E creia, uma nova história o Senhor tem para cada um de nós. Que Deus abençoe cada um de nós. Que nós não deixamos ser massacrados pela culpa, pelo engano e pelo desânimo. Mas possamos ter atitude e nos achegarmos cada vez mais ao nosso Senhor. Eu vou convidar o Ministério de Louvor que vem aqui para nós cantarmos de novo essa música do início, a música oficial da Semana de Oração, que é uma música tão linda, que fala que para cada dor Deus é a cura, que para quem é carente Deus é o pão. Se coloque nas mãos do Senhor enquanto nós cantaremos juntos essa música para encerrarmos o culto dessa noite.
Amém. Querido Deus, nessa noite nós te pedimos, Senhor, que venha ser o nosso pão, que venha ser a nossa cura, Senhor, e que venham escrever, meu Deus, uma história nova para cada um de nós. Abençoa cada família aqui representada, abençoa cada um que está nessa live nos assistindo, Senhor, que o teu Santo Espírito alcance cada coração nessa noite, que nós possamos sentir o teu refrigério, a tua paz, o teu amor e seguir as tuas orientações, que o nosso coração e a nossa mente estejam abertos para ouvir a voz do teu Santo Espírito, nos guiando a cada passo em nossa vida. Escreve uma história nova para cada um de nós, meu Deus. Fica conosco no restante dessa semana e nos traz amanhã para louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.